Meu convidado do programa de hoje é deputado distrital, assistente social e professor. Nas últimas eleições de 2022, ele conquistou 51.792 votos, fazendo dele, assim, o deputado distrital mais votado da história. Eu, Bruno Ferraz, sou um homem cis preto e Fábio Félix é um homem cis negro. Nós estamos conversando dentro do gabinete do deputado, sofá preto e parede branca ao fundo. Fábio, quão importante é ser uma pessoa LGBTQIAPN+, fazendo história na política brasileira? Primeiro, agradecer pela generosidade da pergunta, né? Me colocar nesse lugar aí de fazendo história. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação na nossa realidade social como um todo, né? Especialmente sobre representatividade na política. Porque a política é um espaço de transformação de todas as políticas públicas, mas da forma como a socialização se dá, a construção da cidade, da identidade. E ter LGBTs, pessoas LGBTQIA+, na política é fundamental para a gente poder ter capacidade real de transformação dessa realidade, incidência nessa realidade. Quando você olhou e decidiu que ia tentar a carreira política, o que foi que te incentivou? Na verdade, eu não encaro muito a política como uma carreira. Muita gente encara dessa forma. Mas o fato de eu estar deputado distrital hoje, iniciando o segundo mandato, tem muito mais a ver com a minha história de militância, o meu ativismo. Então eu comecei minha militância, eu sempre digo isso, quando eu saí do armário. Porque muita gente não sabe, mas a marca da saída do armário é uma marca muito fundamental para quem é LGBTQIA+, né? Uma marca de transformação da forma como você vai encarar o mundo, encarar a sua família, as suas amigas, seus amigos, enfim, toda a sociedade. Então, essa marca ela foi fundamental para trazer força, né? Traz outras coisas junto, né? Uma luta dura, mas ela traz muita força. Então, eu entendo essa marca como a marca de início da minha militância. Então, com 16 anos, quando eu tive coragem, energia para contar para minha família que eu era LGBT e contar para amigos e amigas que eu era LGBT, que eu era um homem gay, aquilo para mim foi fundamental para traçar essa trajetória. Como foi esse entendimento de ser LGBT? Não, eu saí do armário com 16 anos e eu tive uma criação toda na igreja evangélica. Então, eu era da igreja batista e eu passei os meus 14, 15 anos, assim, especialmente os 15 anos, numa depressão completa. Porque eu não conseguia me aceitar. E na igreja, eu recebi uma recomendação do pastor, quando eu falei das minhas dificuldades, falei dos meus anseios, sem falar abertamente exatamente o que era. Ele me recomendou um livro de um autor americano. A Igreja Batista ela é muito vinculada a essa cultura estadunidense, que chamava Larry Crabb. E o livro era De Dentro para Fora. E era um livro muito opressor. É um livro que a dinâmica dele era para entender a homossexualidade como um expurgo, uma doença, um pecado espiritual gravíssimo. Então, quando eu li aquele livro, eu senti muita dor, assim. Eu tentei me livrar daquilo de todas as formas. Passei por um processo de sofrimento muito grande. E quando eu saí do armário aos 16 anos, eu já estava, entre os 15 e os 16, eu já estava com mais força. Respirando com mais força. Tentando me aceitar, porque eu acho que sair do armário não quer dizer que você se aceita, né? Não. Onde é que você conseguiu essa força? Veio de onde? De quem? Eu te perguntei antes de uma inspiração. Quem te inspira, Fábio? Na verdade, naquele momento eu tinha pouquíssimas referências. Só que minha mãe e meu pai me inspiravam, assim, porque eles tinham uma vida de mais liberdade, apesar de eu ser da igreja, né, eu percebia que eles tinham uma vida de mais liberdade e que eles eram separados e que eles tinham muito essa força de viver as autonomias deles. Né? E eles não eram nem de longe pessoas caretas. Então isso acabou sendo uma referência para mim, para eu ter coragem de conversar com eles, de falar para eles da minha realidade. A gente naquele momento não tinha referências no entretenimento, na intelectualidade, na política. Acompanhava uma outra pessoa, mas eu não tinha aquela referência de uma pessoa LGBTQIA+, que você visualiza. Naquele momento, não. Fui construindo minhas referências, inspirações depois desse processo, assim, bem depois. Mas naquele momento, não. Mas eu tive muitos amigos e amigas, especialmente na escola,
que foram importantes também para esse acolhimento, né? Para esse processo de aceitação, de uma libertação, que você sai da vergonha, da violência, da opressão para um lugar de orgulho, né? Você falou de amigos, eu quero saber qual é a representação de Marielle Franco na sua vida. Olha, a Marielle, ela é uma representação muito forte, porque porque tem duas gerações, digamos, de construção do PSOL. Né? Eu sou do PSOL desde a fundação, então o PSOL é um partido muito importante para mim. E o PSOL é um partido muito importante para a população LGBT brasileira. Então a Marielle foi a segunda geração de fortalecimento do PSOL. A primeira geração foram os fundadores, fundadoras que lutaram muito, naqueles que idealizaram, lideraram esse processo, para sustentar uma alternativa de esquerda num momento onde um outro partido de esquerda governava, que não era fácil. Uma alternativa de esquerda independente, que naquele momento criticava as alianças. A Marielle, ela é uma liderança dessa segunda geração do PSOL, que é uma geração que fala da sua identidade, é uma geração que defende direitos humanos, é uma geração que defende a representatividade, as mulheres negras na política, as pessoas da periferia, da favela, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas com deficiência. Então ela é dessa segunda geração e ela nos liderou nesse processo. Então ela era uma figura fundamental. Então, assim, o assassinato dela, ele foi muito forte, porque foi um ataque contra a nossa geração e ele foi um sintoma, acho que muito grave também, da situação política que a gente estava vivendo. Demonstrou ali o nível de violência política que a gente estava vivendo no Brasil e que a gente estava num embate de vida ou morte. Nós estamos falando dos últimos 4 anos aí, né? Dos últimos 4 anos, com a extrema-direita. Então, foi no ano... A Marielle foi assassinada no ano da eleição do Bolsonaro. Então, 14 de março de 2018. Também foi o ano que eu fui eleito. E é o ano que provavelmente ela seria eleita. Senadora ou deputada federal. Com toda certeza. Pela força que ela tinha. E ela foi tirada do jogo. Ela foi executada. Então, aquilo trouxe muita responsabilidade para a nossa luta de manter essa nova geração defendendo as pautas que a gente defendia. Que conselho você deixaria para as próximas gerações que se interessam pela política e por essa luta, sabe? As próximas gerações do PSOL que virá por aí, tipo, o que o Fábio diria para elas? Eu diria que a gente precisa se organizar. Eu acho que é fundamental que a gente pense a política como espaço de luta, de militância. Não se trata apenas de uma vocação pessoal. Quando você entende como vocação pessoal, você pensa que o projeto é você. Então o projeto é o Fábio, o projeto são outras figuras. Não. O projeto é uma pauta, é uma agenda política que a gente defende, que a gente tem que ter coragem para defender. E quando o projeto é você, o projeto é individual, você se corrompe. Quando o projeto é individual, você abre mão, negocia princípios. Porque quando se trata de uma pessoa só, ela não tem força para encarar um sistema, uma instituição. O projeto de transformação da realidade, ele precisa necessariamente ser um projeto coletivo. Uma coisa curiosa, quando a gente entra nesse gabinete, o número da porta. Tipo, 24. Você usou uma coisa que foi sempre num lugar meio pejorativo e tal, e transformou, e é tão incrível entrar aqui dentro. Não, o Gabinete 24 pra gente é um símbolo, né? E você sabe que ele é um símbolo da homofobia também. Porque os outros deputados não queriam o Gabinete 24. Pois é. Então ele foi fruto de uma piada no dia do sorteio dos gabinetes. E aí eu falei, não, eu quero o Gabinete 24, não tem problema nenhum. É importante ocupar esse espaço. Ele acabou virando um símbolo de resistência pra gente. É assim que eu interpreto também. Eu cheguei ali, olhei e falei, uau, é uma reapropriação do negócio. Ou apropriação mesmo, né? Porque ele era usado como o número do viado no Jogo do Bicho. Era uma piada, geralmente uma piada de péssimo gosto, né? Pra desqualificar a gente não, é nosso, bora. Bora que o 24 é nosso e tá tudo bem. Eu tenho um assunto que eu gosto muito, que é a Casas de Acolhimento aqui. Como é que você vê isso? Porque nós ainda temos, pulamos uma cadeira, não temos o 24, o Gabinete 24 ainda é uma questão. A família tradicional brasileira, aquela coisa toda, ainda coloca seus filhos para fora de casa. Como é que você vê o trabalho dessas casas de acolhimento? Eu acho que é um trabalho importantíssimo, assim. Aqui, primeiro, falando sobre a família, né, porque eu acho que a gente chega lá, a família, as pessoas idealizam muito as famílias. E eu acho que isso faz parte do projeto conservador. Porque joga toda a responsabilidade nas famílias e eles vendem uma família que é aquela família
do pote de margarina, né? Aquela família idealizada que não existe. A maior parte das famílias é das mães solos, é das avós que criam seus filhos, filhas ou netos e netas. A maior parte das famílias é do abandono paterno. A maior parte das famílias hoje é do divórcio. Aquela família da margarina praticamente não existe. Mas a família ou as famílias não deixam de ser instituições fundamentais, porque são na criação, do cuidado, do acolhimento, do amor, do direcionamento nas políticas públicas. Mas a família não é tudo em si. A família precisa ser fortalecida, ou as famílias precisam ser fortalecidas, porque elas são plurais, porque elas são diversas. Quanto mais você idealiza as famílias, você transforma aquela família que não é aquele modelo tradicional, aquele modelo tido como majoritário, como uma família menor, menos importante, uma cobrança que você coloca em cima das famílias. Então a gente precisa lidar com a família real, a família que existe. É com essa família que a gente tem que dialogar, com essas famílias que são plurais, que são diferentes. Não idealizando, porque quando você não idealiza, você reconhece que na família tem violência. A maior parte da violência doméstica contra a mulher acontece onde? Na família. A maior parte do abuso, da exploração sexual contra a criança e adolescente acontece onde? Na família. Então é na família que acontecem muitas violações de direitos. Nós estamos no país que mais mata LGBTs, né? Como é que é para você lidar com essa realidade? É uma realidade. É uma realidade, né? O o Brasil é um país de muitas violências. A gente sabe que a sigla LGBTQIAPN+, ela é muito ampla e ela fala de várias identidades, fala de sexualidade e gênero de uma forma muito ampla. Então não é a mesma coisa. E a gente tem que lembrar, é uma coisa que eu gosto de falar, quando a gente fala de violência contra a população LGBT de forma geral, que a gente tem nessa sigla as pessoas trans, especialmente as mulheres trans. E o Brasil é o país que mais mata mulheres trans do mundo. Essa é uma tragédia. E é o país que mais acessa pornografia de travestis e transexuais do mundo. Então isso mostra o tamanho da nossa hipocrisia, isso mostra o tamanho da violência, da ausência de diálogo sobre o tema de gênero e sexualidade. Então a gente precisa mudar essa realidade. E eu acho que para mudar essa realidade a gente precisa de política pública, e especialmente na educação. Eu acho que a educação é fundamental para isso. O Fábio de hoje, o que ele diria pro Fábio do futuro? Que recado, mensagem, alguma coisa? Pensou nisso? Nossa, eu nunca pensei nisso, o Fábio do futuro, né? Porque, olha, a gente tem o passado, né? A gente já viveu ele, a gente tá vendo aqui o agora. Mas e o futuro? O que você imagina para aquele cara de lá que a gente ainda vai encontrar por aí? Eu espero poder dizer para ele, que é um sonho, né? Eu espero poder dizer, olha, missão cumprida, né? Lutamos tanto, apanhamos tanto, sofremos tanto, mas hoje a gente vive melhor. A gente tem plenitude, hoje a gente tem menos violência contra a população LGBT, hoje nós temos direitos de cidadania garantidos, hoje a gente pode viver com maior tranquilidade, com mais plenitude, com mais alegria. Né? Eu acho que eu sonho em poder dizer isso para o Fábio do futuro e espero que a nossa luta aqui hoje seja uma semente também para esse processo. Eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite por esse papo. Infelizmente, chegamos ao fim e eu agradeço muito, muito, muito. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer Feliz imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado.